Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé para contar a nossa história, como Deus chama e como Deus envia em missão. E essa história vocacional é muito bonita. Muitos jovens, eles acompanham a TV Aparecida, Rádio Aparecida, o Santuário Nacional, as missões populares e despertam no coração o desejo de ser missionários. E como faz para entrar no seminário? É um processo. Primeiro faz um acompanhamento vocacional pelo Seminário Santo Afonso, pelo Secretariado Vocacional, de pelo menos um ano. Participam de encontro, participam de retiro e vão discernindo o chamado de Deus. E no final desse processo de acompanhamento, são convidados para uma convivência vocacional no seminário. Uma semana de discernimento, de oração, de palestra, tempo de ouvir o chamado e de responder com alegria. E nós queremos falar agora da convivência vocacional que aconteceu nesse mês de janeiro, de 5 a 12. Muita gente, graças a Deus, ouvindo o chamado e respondendo sim. E alguns falando como é que se sentiram o chamado de Deus e como estão respondendo. Acompanhe conosco, Convivência Vocacional Redentorista, aqui em Aparecida, Seminário Santo Afonso. E eu tenho hoje aqui dois jovens, estamos fazendo aqui a convivência vocacional. Um jovem veio para trabalhar, ele é auxiliar, ele já é seminarista. O outro está fazendo discernimento para entrar no seminário esse ano. E você terá a oportunidade de conhecê-los. Como é que é o seu nome? Rafael Pérez, postulante redentorista pré-noviço. Você mora onde? Campinas. E a sua família? Mora em Sapopemba, São Paulo, capital. Seu nome? Lucas Fonseca, Sua família de onde, Lucas? Taquarivaí. Quantos anos? Eu tenho 14. 14 anos. Rafael, como que você descobriu os missionários redentoristas? Como você desconheceu e quis ser o missionário? Descobri os missionários redentoristas através da minha paróquia, que ela é redentorista, paróquia Nossa Senhora da Esperança, lá em Sapopemba. E o desejo de ser redentorista veio através do meu pároco, o Padre Lauro, o primeiro que chegou lá, vendo ele celebrar, vendo a animação dele para com a comunidade. E foi através disso que eu comecei a entrar em contato também. Também veio, após o Padre Lauro, após a morte dele, veio o Padre Cláudio Anselmo, que me incentivou bastante também a procurar entrar em contato com o secretariado vocacional. Foi a partir daí que eu comecei a descobrir mais os missionários redentoristas, ver como que era e entrar em contato. E hoje estou no seminário. Quanto tempo você foi acompanhado, orientado antes de entrar no seminário? Fui acompanhado por 3 anos pelo secretariado vocacional, com os encontros, os retiros. Aí depois vim para a convivência vocacional, Que ano? 2016. Como que você conheceu os missionários redentoristas e quis ser um missionário? Eu conheci os missionários redentoristas com as Santas Missões. As Santas Missões Redentoristas que teve na minha cidade em 2015. E até ficando hospedados lá em casa, o irmão Alain com o Padre Lucas, que agora é o promotor vocacional. E nessa convivência aí com os missionários eu me encantei, né? Me identifiquei com eles. Gostei do jeito deles de ser e de evangelizar. Quanto tempo você foi acompanhado antes de participar da convivência vocacional? Um ano. Um ano. Você está com 14 anos? Estou com 14 para 15. Ô Lucas, as pessoas que estão lá acompanhando essa nossa conversa, quem sabe possam pensar, nossa, mas ele é tão novinho, será que ele já está preparado? Diga para mim, você está com 14 anos, de fato, é novo. Você se acha maduro, preparado para tomar essa decisão vocacional? Eu me acho maduro, sim. Por quê? Porque eu sinto que essa é a vontade de Deus para minha vida. Ninguém está forçando, ninguém está me obrigando. Mas eu quero tomar essa decisão e eu penso que essa é a vontade de Deus para minha vida. Está preparado? Sinto que estou preparado. Sua família apoia essa sua opção? Eles apoiam bastante. Estão lá torcendo por você. Estão torcendo por mim. E você se sente preparado para o ano que vem, para este ano, ingressar no seminário?
eu me sinto preparado. Bonito isso. Você disse que durante 3 anos você foi acompanhado. Você entrou no seminário com quantos anos? 18 anos. E já faz quanto tempo você está no seminário? Esse é o meu 4º ano de seminário lá em Campinas. Em Campinas. 18 anos você fez o processo e ingressou. Sim, ingressei lá em Santa Bárbara do Oeste no propedêutico. Aí fiz todo o processo de 1 ano e aí parti para a filosofia em Campinas. E aí este ano estarei terminando a filosofia como pré-noviço. Agora já faz 4 anos que você está dentro do seminário, no processo de formação. Mudou alguma coisa? Sim, mudou. Porque antes eu não tinha a experiência de ser um missionário redentorista, agora eu tenho. Foi dentro do seminário que eu tive a experiência da missão, que eu tive a experiência de trabalhar numa paróquia, de acompanhar o povo. E vejo que isso mudou bastante na minha concepção. E hoje eu vejo que é o certo. Eu vejo que eu estou no caminho certo, no caminho que Deus preparou. Não é mais um desejo fantasioso, mas é uma experiência já missionária. Sim. Quais os aspectos do carisma de Santo Afonso, da vida redentorista, que mais te atrai, que você, poxa, quero ser missionário desse jeito? Quais são os valores? Primeiramente, o amor a Deus. E segundo, o amor aos pobres. Foi por isso que Santo Afonso fundou a nossa congregação. Foi pensando naqueles mais abandonados, nos mais excluídos da sociedade. E vejo que hoje os missionários redentoristas fazem muito isso, estão muito presentes na vida do povo brasileiro através das santas missões. Isso é o que me encanta e continua me encantando a cada dia. Muito bonito, muito bonito. Ser redentorista por causa de Deus e por causa do povo. Esse é o nosso carisma. Você está bem formado, viu? Ô, Lucas, quais são os valores que te encantam para deixar família, deixar tudo para ser um missionário? O que te atrai? Então, o jovem entra no seminário apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo. Também com o compromisso de trabalhar com os mais pobres e abandonados. Também o jeito de viver do redentorista, né? Viver em comunidade, unido como uma família, né? Uma família, que é a comunidade. Então, tudo isso se destaca, né? Me fez querer conhecer os missionários redentoristas. E ser um deles. E ser um deles. Rafael Pérez, você olhando amanhã, você está fazendo filosofia. Sim. Quantos anos faltam ainda para você fazer a sua consagração? Para a minha consagração, faltam 2 anos. E depois para o sacerdócio? Aí mais 4 anos de teologia. Daqui a 6 anos, vamos imaginar que você está sendo ordenado. Sim, sim. Agora, vocês dois são jovens, jovem com 14 anos e jovem com 21 anos, né? E nossa juventude está aí, às vezes, meio perdida nesse mundão, onde faltam valores, onde falta sentido para a própria vida. Há muita gente deprimida porque a vida perdeu sentido. E você deixando sua família com 14 anos, consciente da sua vocação, do chamado de Deus e da alegria de dizer sim. Qual a mensagem que você gostaria de dizer à juventude brasileira nesse momento? Então, jovens, busquem a Cristo. Né? Sempre busquem o nosso Senhor. Podem ser jovens, podem ser felizes, mas sempre busquem o Senhor Jesus Cristo, sempre busquem a igreja. Né? Ô, Lucas, parabéns para você. Que Deus conceda a você o dom do discernimento, o dom da generosidade para responder ao chamado dele, e que você seja um missionário do jeito que você está falando. Homem de Deus, homem do povo. Que Deus te abençoe. Amém, irmão. Muito obrigado. Rafael, o que você gostaria de dizer aos jovens do Brasil inteiro? Não percam a esperança. A esperança é o que move a nossa humanidade. Sejam jovens, vivam as suas vidas, mas nunca percam a esperança. Nunca percam a esperança em Deus, nunca percam a esperança na Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida. Continuem sendo jovens e deem o seu sim. Rafael, parabéns para você. Continue no seu discernimento e com essa serenidade, com essa alegria, deem o seu sim. Muitos serão felizes graças à sua resposta. Muito obrigado, irmão. Deus nos abençoe.
Meu querido, cada história bonita, não é? Deus chama cada um e cada um vai dar a sua resposta. Se você sente no coração o desejo de consagrar a vida a serviço do Evangelho, não tenha medo, porque Deus chama e Deus cuida daqueles que são chamados. E a vida é dom de Deus, dom maravilhoso. Convido você a celebrar conosco o aniversário de alguns padres, irmãos, missionários, que durante essa semana vão dar mais glória a Deus por mais um ano de vida missionária. Acompanhe conosco. A vida é dom de Deus. Amanhã, 27 de janeiro, comemoramos o aniversário do Padre Tiago de Melo Correia. Dia 29, Padre Antônio Maurício Brandolise. Dia 31 de janeiro, Padres Ivair Luiz da Silva e Robério Santana Lima. E no dia 1º de fevereiro, Padre Antônio Roberto Pimenta. Parabéns aos confrades! Confira agora a agenda dessa semana. Amanhã, 27 de janeiro, às 18 horas, acontece no Santuário Nacional a missa de posse do novo reitor, Padre Carlos Eduardo Catalfo, e do ecônomo, Padre Luiz Cláudio Alves de Macedo. Todos estão convidados. Meu querido, estamos de volta no programa Fortes na Fé e convidamos você a conhecer a nossa história, a história de tantos missionários redentoristas. E queremos conhecer a história de um jovem dinâmico, formador, que colocou a sua vida a serviço da evangelização. Padre Frederico Zanam, conhecemos a sua história, bonita história de missionário. Olá, meu querido irmão devoto da Manhã Aparecida. Nós estamos na capela do Seminário Padre Pelágio, na cidade de Trindade, estado de Goiás. E hoje temos a alegria de conversar com o Padre Frederico Zanam de Pádua, grande formador dos futuros missionários redentoristas. Padre Zanam, que prazer tê-lo aqui no Fortes na Fé. Prazer é meu, irmão Viveiros, de estar aqui com vocês nesse momento. Você, antes de ser padre, você já começou a ser formador. Exatamente isso. Antes de ser padre, na verdade, no último ano de teologia, já fui convidado a ajudar nessa tarefa de formação dos missionários redentoristas, né? Lá em São Paulo, o governo provincial diz assim: os primeiros escolhidos, os mais virtuosos, são escolhidos para ser os formadores. Então você... Quem dera, quem dera. Padre Frederico, você é natural de onde? Eu sou natural de Minasul, estado de Goiás. Minasul. Exatamente. Sua família ainda mora lá? A minha família, digamos, a minha mãe, minha irmã e sobrinhas agora moram em Goiânia. Ah, mora aqui mais perto. Exatamente, bem mais Ok. perto. Sua família é numerosa? Não, é bem pequenina. Apenas minha mãe, minha irmã e 2 sobrinhas. Então você é o filho único, homem. Exatamente. Como é que se deu a experiência vocacional, você sendo o único filho homem? Como é que a mãe conviveu quando soube que você queria ser missionário? Na verdade, assim, desde pequenino eu já comecei a sentir no coração esse chamado de Deus, Ok. justamente pelo fator familiar. Família Né? religiosa. Tanto muito religiosa, né? Meu pai e minha mãe, lideranças na igreja, vicentinos. Opa, Então, gente que reza. Gente que reza, né? Então eu aprendi, digamos assim, de berço a amar a igreja, né? E como você descobriu os redentoristas e por que você quis ser um deles? Na verdade, eu descobri os redentoristas depois que eu já estava no seminário. Seminário Inicialmente, diocesano. isso. Eu fui para o seminário diocesano, em Guaratinguetá, na Arquidiocese de Aparecida. Olha lá pertinho de Para nós. tão longe, para depois retornar para cá e aqui fazer experiências com os missionários redentoristas. Né? Tá. No seu processo de formação, você passou quantos anos no seminário até ser ordenado? Na verdade, eu entrei no seminário com 14 anos de idade. 14 anos? 14 Garotinho. anos. E até chegar ao final do processo, até ser padre, foram 11 anos de formação. 11 anos. Fui ordenado padre com 25 anos de idade. E quantos anos de sacerdócio? 12 anos e meio De de sacerdócio. sacerdócio. E de profissão religiosa? De profissão religiosa desde 2002. 2002. 16 anos. Exatamente. Que legal. Ô Frederico, nesse período de formação, de sacerdócio, passou por algum momento de crise, alguma dúvida? A coisa para você foi tranquila? Como é que foi? Mas eu considero que para mim foi mais tranquilo, né? Eu sou uma pessoa mais, naturalmente mais tranquila.
Claro que crises existem, né? Para purificar, inclusive, o processo nosso formativo, mas nada assim tão grave, tão sério que atrapalhasse o meu processo, não. Pelo contrário, veio a purificar, né? Agora, na formação você passou por diversas etapas. Exatamente. Eu ingressei exatamente aqui no Seminário Padre Pelágio e depois passei para o postulantado, aqui a etapa chamada aspirantado, a etapa inicial. Depois passei pelo postulantado, foram 3 anos de filosofia, 1 ano de noviciado e depois mais 4 de teologia. E aqui nessa etapa 3 anos, totalizando, portanto, 11 anos de formação. E em seguida você se torna formador. Como formador, você também passou por várias etapas. Também passei por várias etapas, né? Eu comecei na formação, na etapa do postulantado. E depois eu fui para a etapa, e depois eu vim para cá, para Trindade, a segunda vez que eu vim ser formador aqui. E a etapa seguinte foi o noviciado, depois voltei para Goiânia para o postulantado e agora novamente aqui no aspirantado, aqui no seminário que abriga os jovens que estão iniciando, né? Os jovens... O ensino médio. O ensino médio, exatamente, o ensino médio. Qual é o grande desafio para ser formador com esse mundo, com tantas possibilidades para o jovem hoje? Acho que o grande desafio é justamente saber acolher o jovem, ajudá-lo nesse processo de discernimento, né, num tempo marcado por tantas dificuldades, né, ajudar o jovem a integrar o aspecto religioso, o aspecto humano, justamente isso, formar o homem por inteiro, né, a totalidade. Agora, além desse trabalho todo de formação, você parece que esteve estudando em Roma também. Exatamente. Nesse tempo de formação, eu tirei, na verdade, 2 anos, a convite da minha província, para me preparar ainda mais, tendo em vista a formação, né? Então, o curso que você foi fazer em vista da formação? Em vista da formação. Minha província me convidou para que eu fosse para Roma estudar um pouco mais. E lá em Roma, por 2 anos, eu cursei a teologia espiritual, fiz a chamada espiritualidade, né, um mestrado, para depois voltar e colaborar na formação. E aí, além do trabalho de formação aqui no seminário, eu também colaboro como professor de teologia lá em Goiânia. Olha! Estou contribuindo também com essa dimensão importante. São muitos desafios. Exatamente. Agora, vale a pena ser redentorista? Com certeza, vale muito a pena. Quais as características do missionário redentorista no mundo de hoje? Eu penso que uma das principais características é justamente a disponibilidade. O missionário é aquele que está disponível para ir onde for preciso, para anunciar o evangelho da alegria, né? A boa nova do reino de Deus. A misericórdia. A misericórdia do Pai, muito importante. Você trabalha aqui no Santuário Divino Pai Eterno. Exatamente. Ali é o lugar da expressão da misericórdia, né? Eu colaboro aqui no Santuário do Pai Eterno, também na Igreja Matriz de Trindade, né? Justamente ali os romeiros acorrem buscando esse abraço do Pai, essa experiência da misericórdia. É muito bom a gente poder contribuir com essa obra de evangelização e acolher os romeiros que buscam esse abraço do perdão, esse carinho do Pai, né? E daqui a pouco é mais importante até do que um bonito discurso bem elaborado, é esse acolhimento, esse abraço que você fala. E o padre que sabe atender bem uma confissão, ele é um instrumento profundo das mãos de Deus. Com certeza, irmão Viveiros. É o missionário que acolhe bem, né? Acolher bem é evangelizar. Acolher bem também é evangelizar. Exatamente. Então, o missionário que acolhe bem, ele, no acolhimento, já cumpre uma importante tarefa de evangelização, de anúncio do reino de Deus, né? Tem muitos jovens que sonham, muitos jovens que têm a inquietação vocacional. Quais são os passos para um jovem que está lá no coração desejoso? Nossa, eu gostaria tanto de ser um missionário redentorista, usar essa batina preta, esse rosário na cintura, proclamar a palavra de Deus. O que é necessário para esse jovem poder receber orientações? Eu acho que antes mesmo da procura pela animação vocacional, ali no lugar mais próximo onde ele está inserido, é muito importante uma vida de participação na comunidade igreja, né? Okay. Isso é ser fundamental. Cristão antes. Ser cristão em primeiro lugar, né?
essa experiência é fundamental. A participação na igreja, uma pastoral, um movimento é fundamental. Claro, a vida de oração, né, a gente supõe Todos esses isso também, valores né, aí. todos os valores cristãos, né? Ou seja, esse contato com Jesus, essa proximidade com o Senhor, né, é muito importante. Porque querer ser missionário é querer ser mais. Exatamente. Além de ser cristão, que é necessário, mas é colocar a vida inteira a serviço do reino. Exatamente, é esse doar a vida a exemplo do próprio Cristo, né? Esse consumir a vida a serviço dos irmãos, para evangelizar, né? Bom, você jovem que deseja ser missionário redentorista, se consagrar por inteiro ao Santíssimo Redentor, deve, é claro, procurar o serviço na animação vocacional, né? E é importante também, nesse processo de busca, de procura, fazer o discernimento. Perceber a vontade de Perceber Deus. a vontade de Deus, o chamado de Deus e ir rezando no coração esse chamado. Discernir. O discernimento começa já antes do trabalho da animação vocacional, né? O discernimento é um processo. Processo, É isso um é processo importante. que, como o senhor bem disse, não é de uma hora para outra. Exato. Ele supõe uma caminhada, um acompanhamento, né? E nesse processo de acompanhamento, além do jovem que olha para o próprio coração diante de Deus, ele tem que buscar o auxílio. No caso, se ele deseja ser missionário redentorista, junto aos missionários redentoristas, junto ao animador vocacional, junto aos demais missionários, né? Padre, que coisa boa falar com o senhor e saber que o senhor tem esse dom de ser formador. Eu acredito que esse é um dos trabalhos mais difíceis. Poucos aceitam essa tarefa porque não é fácil trabalhar com o jovem hoje. Não é fácil de forma alguma. É um desafio É um grande. desafio e, claro, nós estamos aqui para colaborar, Sim. para ajudar o jovem. E eu abraço isso como a minha missão. Como o senhor bem disse, não é fácil, mas é a missão que Deus nos confia e é preciso sempre abrir o coração de forma generosa para realizá-la com alegria. E é bonito quando você vai percebendo o desenvolvimento, o crescimento desses jovens, não é? É muito bonito perceber que o jovem, de fato, faz um discernimento, que ele se abre para a escola do Evangelho, que é o seminário, o seguimento de Jesus, e vai crescendo, vai se tornando a pessoa mais qualificada, mais humana, para melhor servir a Deus na comunidade. Vai na igreja. formando o futuro missionário. Exatamente, uma Já tarefa. tem algum que foi seu formado, que já está ordenado ou já está professo hoje? Já existem alguns aí, que já são sacerdotes, já são irmãos, que estão na lida, no trabalho missionário. Olha que bonito. Exatamente. Isso tem um sentido muito especial na vida do formador, quando vê alguém que passou pelas orientações dele e hoje está aí, vibrando, proclamando o reino. É uma alegria muito grande saber que, de certa forma, eu pude colaborar para que esse jovem chegasse a ser um sacerdote, a ser um irmão, um missionário, que de fato hoje está gastando a sua vida, está colaborando nessa tarefa tão bonita da evangelização. Uma alegria muito E grande. ser formador não é só dizer assim, tem hora que tem que puxar a orelha, tem que orientar, aí que é o momento difícil, né? Esse é um momento difícil, mas é necessário, né? A gente É uma precisa missão orientar. do pai, mãe, né, que está ali acompanhando o filho, que está aí percebendo o que precisa ser corrigido. Isso é um desafio. É um desafio muito grande e necessário. E necessário. Precisamos ajudar o jovem nesse processo de caminhada vocacional, de discernimento. Então, é orientar no caminho do bem, mas também, quando necessário, digamos assim, ajudá-lo a perceber que Não é por aí o caminho. Não é por aí. Que legal. Nem sempre. Isso precisa muita inspiração. Exatamente. Eu quero agradecê-lo imensamente por essa partilha, por esse testemunho, e que o Senhor da Messe, pastor do rebanho, mande muitos jovens Amém. para que você tenha bastante serviço, Assim seja. tenham muitas vocações e, claro, que muitos jovens, muitos missionários possam estar aí assumindo essa bandeira de Afonso, Geraldo, Clemente, nossos santos, Nossos né? santos. Como missionário redentorista e continuando a missão que o Senhor escolheu, que está aí formando os jovens futuros missionários. Amém. Eu que agradeço, irmão Viveiros, possibilidade de estarmos aqui agora conversando e, é claro, desejo para a sua missão, para a sua vida, sempre mais a força de Deus. Continuar Amém. Sempre firme, né? Obrigado. Deus abençoe muito. Que Deus o abençoe. Amém.
que história bonita do Padre Frederico? Venha ser missionário redentorista conosco para evangelizar. E se você deseja ser da congregação redentorista, seguidor de Afonso, Geraldo Clemente e tantos outros, seguidor de Jesus, acompanhe os nossos contatos. Vale a pena ser missionário redentorista? Mande-nos um e-mail vocacional@a12.com. Você pode também escrever-nos uma carta, Caixa Postal 51, CEP 12.570-970, Aparecida, São Paulo. Ligue para nós, 0 Operadora 12 3105 2245. Vamos invocar a bênção de Deus, porque queremos ser abençoados, queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo e por Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de nossos santos redentoristas, derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você, tenha muita paz, muita alegria, muito Deus no seu coração. Amém.